Hoje eu quero compartilhar algo que transformou completamente a minha vida e que pode também transformar a sua vida. Eu sou autor de 2 livros, né? O Liberdade Financeira Express e Ego, o inimigo oculto que você precisa derrubar. E sabe o que é mais incrível? Depois que eu publiquei esses livros, um grande amigo meu que sempre dizia que escrever algo era impossível para ele, ele se inspirou na minha jornada e ele resolveu escrever o seu primeiro livro, chamado Um Momento Além da Vida. Sim, Gabriel Baboim, meu grande amigo. E ver isso acontecer me fez perceber uma coisa poderosa. Quando a gente decide escrever, não está apenas contando uma história. A gente está acendendo uma chama em outras pessoas também. E é exatamente por esse motivo que esse vídeo está sendo escrito. Se você tem uma ideia na cabeça, se sente que tem algo para compartilhar com o mundo, seja uma história, um ensinamento ou uma vivência, esse vídeo vai te mostrar o passo a passo para transformar isso em um livro de verdade. E olha, você não precisa ser especial, né, um especialista, nem esperar inspiração divina ou empurrãozinho do universo. Você só precisa dar o primeiro passo. E eu tô aqui para te ajudar. Então, antes de começar o conteúdo desse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, hein? Depois não diga que eu não avisei. Todo livro, ele começa com uma ideia. Pode ser uma dúvida, uma cena que você visualizou, uma experiência pessoal ou até mesmo uma conversa que mexeu com você. Muita gente me pergunta, mas se a minha ideia não for boa o suficiente? E aí, o que eu faço? Aí eu sempre respondo, a ideia ela não precisa ser perfeita, ela só precisa ser verdadeira. O Liberdade Financeira Express, por exemplo, ele nasceu de um desejo muito pessoal, que é ensinar as pessoas a como cuidar do seu próprio dinheiro e usar isso ao seu favor para prosperar. E eu particularmente, eu gosto muito desse tema. E foi por isso que eu resolvi escrever esse livro. Já o livro Ego, o inimigo oculto que você precisa derrubar, ele já está pronto, né? Mas ainda ele não foi lançado. Esse livro ele já tem uma proposta diferente em relação a esse primeiro que eu escrevi. Eu aprendi a ser bem observador. E com isso eu aprendi muito sobre comportamento humano e relatei esse aprendizado dentro desse livro. Que em breve, né, eu já estou prometendo isso já há um bom tempo, mas eu prometo que em breve ele será lançado, né? E dentro desse livro são ideias simples, mas poderosas, porque nasceram de uma vivência real. Então, se você está perdido e ainda não sabe por onde começar, aqui vai alguns tópicos que podem te ajudar a elaborar o seu livro. Como por exemplo, qual é o tema que você gosta de falar? Que experiência marcou a sua vida e com essa experiência você poderia ensinar algo a alguém? Já se perguntou? E terceiro, qual a habilidade que você poderia ensinar para as pessoas através da escrita ou até mesmo fazendo um canal no YouTube? Independente da resposta dessas 3 perguntas, você já consegue ter um norte de onde você consegue começar até a ideia para o seu livro. Agora, vou mostrar para vocês, nós vamos na tela do meu computador e eu vou mostrar na prática o processo de criação que eu utilizei para escrever os meus 2 livros. Então vamos para a tela do meu computador, onde eu preparei um suposto livro que poderia existir em algum momento, e eu não sei se esse livro irá sair ou não, mas eu transformei aqui a estrutura só para vocês entenderem o processo de criação que eu uso para escrever os meus livros, né? Então, vamos dizer que eu queira escrever um livro sobre a Irlanda, né? Para quem não sabe, eu já tive uma experiência de intercâmbio na Irlanda. Então, eu escolhi um título aqui bem genérico, né? Entre Pints e Paisagens, o que eu aprendi na Irlanda. Você vai começar com um prólogo,
né? Que seria o que a gente chama de introdução. Ele é um breve relato do que motivou a sair do Brasil e como nasceu essa vontade de fazer intercâmbio, né? Aqui você pode também colocar suas dedicações, né? Tipo, começo esse livro dedicando, aí você coloca o nome das pessoas que fazem parte da sua vida. Enfim, temos a parte 1, né? Que seria o capítulo 1, o sonho e o medo, como surgiu a ideia, os medos que enfrentou e as dúvidas comuns antes de embarcar. Aí aqui nesse caso eu poderia escrever um texto, né? Só falando disso aqui. Então cada capítulo vai ser literalmente um texto bem elaborado, com vários detalhes sobre a sua experiência. E assim por diante. Então, por exemplo, aqui nós temos o tema, né? O título, né? Que seria o tema principal, que é meu intercâmbio na Irlanda. E aí você começa. Capítulo 1, sonho e medo. Capítulo 2, passaporte, visto e coragem. Capítulo 3, o último abraço antes do avião. E assim por diante. Vocês podem ver que aqui eu separei em 13 capítulos, né? E por fim, o epílogo, que é como se fosse tipo uma conclusão junto com as considerações finais do livro. Então, recapitulando, você tem o tema principal, você vai quebrar esse tema principal em capítulos, cada capítulo é algum tema, e dentro desses temas você vai escrever um baita de um texto legal. Então é basicamente assim que eu faço para estruturar e escrever os meus livros. De verdade, galera, eu não sei se esse livro vai sair. Comenta aí nos comentários o que vocês acham. Se eu deveria escrever um livro sobre isso, se vocês comprariam, comentem aí. Bom, agora não tem volta. Agora é hora de você começar a sua escrita. E aqui vai uma dica para você que nunca escreveu um livro. Você não precisa ser perfeccionista, você só precisa escrever. Muita gente trava no perfeccionismo, mas todo escritor experiente vai te dizer a mesma coisa. O primeiro rascunho serve para existir, não para ser perfeito. E vai por mim. E se não ficar legal, nem esquenta a cabeça com isso. O importante é fazer. Se não ficar legal de primeira, você pode depois lançar a segunda, terceira edição do livro, até você achar que ficou bom. Brunão, eu escrevi meu livro, e agora? Como que eu faço para publicar? Bom, nós já temos um vídeo aqui no canal ensinando você a publicar o seu livro sem depender de uma editora. O link vai estar aqui no card, tá? E antes de encerrar esse vídeo, eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Escrever um livro não é coisa de gente escolhida, é coisa de gente decidida. E essa decisão você precisa tomar e fazer o que tem que ser feito. É só isso que você precisa para poder escrever o seu livro, tá? Você só precisa olhar para dentro e transformar os seus pensamentos em palavras. Só isso. Ah, Brunão, mas vão rir da minha cara. Deixa eu te perguntar uma coisa. Essas pessoas que vão rir da sua cara, elas já escreveram um livro alguma vez? Pois então, se você chegou até aqui, é porque algo em você quer começar. Então, por que não começar hoje? Comece hoje com 10 linhas escritas, né? Um parágrafo, um capítulo. A melhor forma de aprender a escrever um livro é escrever um. E foi assim que nasceu o Liberdade Financeira Express. Foi assim que nasceu o ego, o inimigo oculto que você precisa derrubar. E foi assim que nasceu o livro do meu amigo, inspirado pela minha jornada, Um Momento Além da Vida. Diga-se de passagem, um excelente livro, viu? Agora é a sua vez. Se esse livro te ajudou, deixa o like aqui embaixo, comenta qual suposta ideia de livro você está tendo. Eu vou adorar saber, comenta aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Boa escrita, galera. Até mais.